como o projeto já havia prometido a vocês, né, que estão acompanhando, assistindo o nosso Cantinho do Chá Brasil, né, a presença do Denis Mococ, historiador, né, palestrante, e contribuindo com o nosso projeto Chá da Vida Brasil. E ao lado também o apoio do artista plástico Ricardo Fernandes, né? Vem pra cá, porque aqui é bom demais! O Forte de São João Batista do Brum, no Recife, é uma das fortificações mais antigas do Brasil, com construção iniciada em 1629 por Matias de Albuquerque para defender o porto. Tomado pelos holandeses em 1630 e renomeado como Fort Bruine, foi retomado pelos portugueses em 1654 e hoje abriga o Museu Militar. Hoje, os muros vão falar. Histórias guardadas pelo tempo, marcadas em pedra, ecoando memórias que resistem ao esquecimento, agora ganham voz. O projeto Chá da Vida Brasil tem a honra de apresentar o primeiro episódio de Entre Muros e Histórias, por Denis Mococ. Uma jornada onde cada detalhe revela um passado vivo, onde o silêncio das paredes se transforma em narrativa e onde a história deixa de ser distante para tocar a alma. Prepare-se para atravessar o tempo, porque hoje você não apenas verá, você vai sentir. Entre Muros e Histórias, o passado nunca esteve tão presente. E o projeto Chá da Vida Brasil, participando de mais uma solenidade aqui no Forte do Brum, né? Museu Forte do Brum, na gestão do Coronel Monteiro. E ao meu lado está o nosso querido o Denis Mococ, né? Um dos coautores do nosso projeto, da nossa antologia literária internacional, Alemares. E quem está filmando é o nosso querido, o artista plástico Ricardo Fernandes. Bom, Denis, tudo bem? Tudo. Olha, fala um pouquinho para quem está nos assistindo a importância desse Forte do Brum construído no século XVII, não é isso? Ok, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, viu? Sempre bom ter você nessas atividades. O Forte do Brum, essa fortificação, ela foi inicialmente construída pelos portugueses. Finalidade básica era defender a entrada do Porto do Recife, que fica aqui atrás, a Barra do Porto. Não é? Com a invasão da Companhia das Índias Ocidentais, os holandeses tomaram conta, mas não fizeram muita coisa. Depois, com a expulsão dos holandeses, os portugueses retomaram e fizeram o forte nesse formato que ele é agora, porque originalmente ele não era um forte nesse formato aqui. Ele era feito de faxina, que é uma construção muito básica, feita de pedra, areia e madeira extraída dos mangues. Uma coisa bem improvisada. Então ele só foi ter esse formato em pedra exatamente com a retomada dos portugueses após a saída a expulsão dos holandeses. Então essa fortificação ela ainda ficou ativa como unidade militar até o século XIX. Funcionava aqui inclusive uma bateria de artilharia, tiveram várias unidades. A última unidade que funcionou aqui foi a 21ª Circunscrição do Serviço Militar, que até os anos 80, quando foi extinta, porque a fortificação não oferecia mais condições de manter uma atividade militar regular, então ela foi transformada no museu. Museu Militar do Forte do Brum, que é um museu que foi criado em homenagem aos soldados nordestinos. Sim. Aqui nós temos uma série de atividades, por exemplo, nós temos aqui uma sala de arqueologia, nós temos uma sala da FEB, temos uma pinacoteca, nós temos uma biblioteca muito boa, completa, aberta para pesquisadores. Legal, nós né? temos aqui essas instalações. Vamos conhecer um pouquinho essas instalações. Eu acho que quem realmente mexeu aqui na época foi o Marcos Albuquerque, isso, né? Exatamente. O arqueólogo. Durante a escavação arqueológica que foi realizada aqui, nessa escavação arqueológica, nós procuramos estudar o Forte do Brum do ponto de vista construtivo e do ponto de vista de material arqueológico. Bom, uma série de modificações ocorreram ao longo dos séculos. Essa praça de armas toda, ela foi escavada até o nível da maré, até o nível da água, foi bastante escavada. E uma quantidade de material gigantesco, tanto do período
holandês quanto do período português. Encontramos em alguns lugares, inclusive mais ou menos aqui onde nós estamos situados no momento, encontramos aqui restos de um quartel holandês. Um pouco à retaguarda encontramos outro resto de quartel holandês, não tem mais vestígio. E deslocado, nós encontramos uma estrutura de cacimba, ou seja, o poço de água. Encontramos já do século XIX uma estrutura que se situa no meio, que era exatamente para o abastecimento de água, e um pouco mais à direita encontramos uma área que possivelmente seria uma casa de pólvora, muito semelhante ao que há no Forte dos Reis Magos em Natal, de origem holandesa. Quando essa unidade, quando ela foi extinta, né, como unidade militar, então foi feito um trabalho de pesquisa arqueológica, né? Pra vocês terem uma ideia, tudo isso aqui era cheio de jardins e tinha uns gradiscos, então era diferente esse ambiente aqui, não é isso? Então quando ele vai escavar, ele descobriu essas... E o que é que ele descobriu aqui? Vamos mostrar um pouquinho mais perto aqui, ó. Nós temos aqui uma cacimba, que é essa cacimba ainda da água, tá? Da água ainda? Sim. A pessoa já provou aqui, eu não provei, mas provaram que é água boa. Fizeram teste, tudo. Ela pega tanto a água de chuva, como também ela pega a água do olho d'água. Nós temos aqui a casa de pólvora, porque todo forte tem que ter a casa de pólvora. A casa de pólvora é aquele local principal. Geralmente ele fica no meio da fortificação, porque o segredo é a pólvora para usar os canhões. Então a casa de pólvora também aqui, né? Tem e aqui uns chafariz. Aqui, o chafariz aqui, né? Desse aqui. Mostra e aqui, ainda tem um cano, tem investido um cano de cobre, que foi então, descoberto aqui. O pessoal descia aqui, pegava água aqui no Ele chafariz. foi feito esse cimentado para poder conter, mas assim, isso aqui é um chafariz, tem um cano de cobre ali, que usava talvez para alimentar, para então gerar, atendia a todos aqui do atender a forte, fortificação. né? Agora tem um detalhe interessante. A configuração de qualquer forte militar do século XVII, a casa de pólvora ficava no meio do forte, especificamente no meio. Então o que é que se imagina? Na época da construção desse forte, inicialmente pelos portugueses, esse forte não ficava nesse limite, ele era um pouco mais recuado, porque vocês percebem que essa casa de pólvora não está no meio, mas ela originalmente ficaria no meio. Ela ficaria no meio, então? No meio, exatamente. Então o forte foi ampliado, né? Esse forte também serviu muito tempo como prisão. Na Revolução Pernambucana, o governador que foi deposto ficou preso aqui. Perceba que tem umas instalações, como funciona a cadeia. Aqui também serviu então vamos chegar mais perto, então? Né? Ficou preso? Ficou preso, aqui eu não sei especificamente qual foi a cela, mas aqui também foi cela. Tanto aqui como também do lado de lá. Então perceba que essa é a configuração. E aqui, Denis? Aqui são salas. Aqui é feito muitos casamentos, eventos corporativos. Eles alugam, né, pagam uma taxa e fazem aqui. Porque aqui tem a vantagem de um ambiente desse bonito, né? Um gramado legal, estacionamento, fácil acesso. Então aqui é muito concorrido para casamentos, formaturas, jantares de luxo. Aqui são salas que a gente vai melhorar. Vai ser criado aqui uma sala voltada para as forças de paz, né? São salas expositivas, né? Aqui são as de exposição, né? Temos várias, inclusive aqui tem os heróis aqui. Isso aqui é com a obra do nosso amigo Ricardo Fernandes. Passa aí, vem cá, Ricardo Fernandes. Pronto, vem cá, Ricardo Fernandes, explica um pouquinho do trabalho que você realizou, né, doando aqui para o Forte do Brum. Quem são esses personagens? Quem foram eles na história? Exato. Bem, no início do ano 2000, eu trabalhando aqui com o Forte, questão de serviço, né, fui agraciado com esse pedido dessas obras, né. Aqui nós temos o Felipe Camarão, o índio, que lutou na primeira batalha de Guararapes, né? Ele está armado com arcabuz de mecha, que era uma arma muito usada aqui pelas tropas brasileiras, né? O Henrique Dias, que numa das batalhas perdeu a mão esquerda, né? Um grande herói, comandante de terço dos negros, né? Grande líder das nossas tropas, né? Nós temos aqui o André Vidal Negreiros, também um representante das nossas tropas luso-brasileiras, grande herói da batalha também, e o que é muitas vezes esquecido, mas lembrado aqui no Forte do Brum, o Dias Cardoso, o herói de emboscadas.
né? Pois é interessante essa que você falou, porque o Antônio Dias Cardoso, filma aqui, Denis, por favor. O Antônio Dias Cardoso, ele foi convidado por João Fernando Vieira, né, para preparar as suas emboscadas na primeira batalha que aconteceu em 1645, né, lá no Monte das Tabocas. Então, eles vêm da Bahia, desembarcam na Praia de Calhetas, e ele conhecia toda a área da região onde aconteceu a Batalha do Monte das Tabocas. E ele prepara as emboscadas e ali se fez, eu posso dizer que Jaboatão, aqui nasceu a pátria, mas para ter um nascimento é necessário ter um acasalamento, né? Então eu posso dizer que o Monte das Tabocas foi a célula embrionária, o acasalamento para que pudesse nascer lá em Jaboatão. Pessoal, eu sou o Fernandes Vieira, estou aqui com o Dias Cardoso e acabamos de derrotar os holandeses aqui no Monte das Tabocas. Quero agradecer a todos vocês, mestiços, índios, colonos e portugueses que lutaram bravamente conosco. Isso mesmo, comandante. Sem eles e a proteção de Deus, Santo Antão e Nossa Senhora, não teríamos vencido. Verdade. E olha que os holandeses eram muito mais numerosos e bem armados. Mas botamos os caras pra correr. Anote essa data, 3 de agosto de 1645. Hoje está nascendo o sentimento de nação do nosso povo, da nossa gente. Nunca deixe de celebrar essa data. Mantenha viva a nossa história, os nossos valores. Viva Tabocas! Viva a Vila de Santo Antão! Viva a Capitania de Pernambuco! Viva o Brasil! Mas esse quadro aqui é um quadro muito famoso. E sim, nesse quadro aqui, retrata aqui ele. Esse aqui é o Dias Cardoso, retratado. Ele aqui. Exatamente. Nessa imagem aqui. Então, nós temos aqui o que são os esse mapas. Aqui é um mapa de todas as fortificações da Capitania de Pernambuco. Vai desde a Foz do São Francisco até os limites da Ilha de Itamaracá. Então, todas as fortificações, como o Forte Maurício, né, que os holandeses fizeram na Foz do São Francisco para delimitar a capitania, aqui, né, em Pernambuco, do domínio holandês, do domínio luso-brasileiro, né? E os demais fortes, né, como o Forte do Brum, que também está todo aí, está toda a arquitetura, o formato arquitetônico de cada forte, né? Claro que muitos deles, alguns deles, não existem hoje mais, porque, como já foi dito aqui pelo professor Denis, alguns desses fortes eram de terra de faxina e após a restauração eles foram demolidos, mas a maioria, uma boa parte deles ainda se encontra atualmente, como o Forte de Tamandaré, que é um forte muito lindo hoje, né? O Forte de Porto Calvo ainda existe, ali o da Padre de Nazaré, que está em ruínas, mas também ainda existe, e o famoso Arraial do Bom Jesus, né? Que era de terra de faxina. Hoje nós temos o achado arqueológico dessa fortificação, que foi muito importante na resistência, né? Quem fez essa obra? Fui eu que fiz. Você que fez, né? Tá. Perceba aqui em relevo, né? Veja a qualidade do trabalho aqui do nosso amigo Ricardo aqui. Isso. Aí é banheiro. Acesso ao banheiro, aqui é a Pinacoteca. A entrada por lá, a Pinacoteca. Aqui são salas administrativas. Pinacoteca aqui é um local onde tem muito evento, né? Muita exposição, vários temas aqui, é muito procurado aqui. Exposição, né, lançamento de livro, exposição de filatelia. Olha só que recentemente está tendo uma exposição de filatelia aqui, nesse momento aqui, mas aqui tem exposição de todo tipo. Apartamentos? Aqui é a sala que serve muitos movimentos emancipantes, né, aqui de Pernambuco. Pernambuco, viu, ele é o estado onde teve mais revoluções, revoltas
e movimento de emancipação. Isso aí representa o Frei Caneca? Isso, Frei Caneca. É interessante que na história do Brasil, né, nós temos Tiradentes. Nós temos Tiradentes. Inclusive a imagem dele que retrata Jesus Cristo, que não tem nada a ver. Nada a ver. Aquilo foi criado para poder dar para dar uma sensibilidade, né? Isso. Mas só que na nossa história, né, como Pernambuco é bastante rica na história, Frei Caneca, né? Frei Caneca. Como foi a morte do Frei Caneca? O Frei Caneca, ele foi condenado, né, a ser enforcado. E Dia 13 de janeiro de 1825, né? Exatamente. Aí o Carrasco se negou. Se negaram. Ele já tinha sido desprovido da autoridade de padre, né? Ele foi destituído pela igreja. Então ele foi arcabuzado. O que é arcabuzado? Ele foi tipo fuzilado por uma tropa que estava lá, porque os caras que iam fazer a execução dele se negaram. É um tipo de armamento, né? Uma arma de fogo. Uma arma de fogo. Primitiva. Então vamos mostra aqui na tela o arcabuz, né? Sim. Pronto, vamos mostrar aqui na tela o arcabuz. Esse daí. O arcabuz. Aqui, viu, Júnior, interessante que, como eu estou dizendo, Pernambuco é um estado extremamente inquieto. Por conta dessa revolução e desse movimento, Pernambuco ele perdeu 70% do seu território. Vocês têm uma ideia, naquela época, Alagoas fazia parte de Pernambuco. Isso. Aquele interior da Bahia, nós fazíamos fronteira com Minas Gerais. Então, o imperador Dom Pedro I... Então, repete só um pouquinho, gente, olha só, Pernambuco fazia fronteira com Minas Gerais. Toda aquela, no sul, Rio São Francisco, que era 100% de Pernambuco. Mas teve uma pessoa que não gostou desse movimento. Dom Pedro I, ele em Pernambuco... Ele não é muito bem visto do Dom Pedro II, não. Mas Dom Pedro aqui em Recife. Dom Pedro I. Aqui em Recife só tem um estabelecimento, que é Dom Pedro I, que ninguém gosta dele. Ele tirou simplesmente 70% do nosso espaço. Olha só, tirou 70% do território pernambucano, né? Inclusive a tropa que veio combater os revoltosos no Pernambuco foi a tropa da Bahia. Então a Bahia recebeu, desmembrou Alagoas e a gente perdeu a parte. Então Pernambuco ficou com aquela trepinha, mas ainda é o estado que teve mais revolta e democraticamente falando, mais importante na história do Brasil. Essa punição para Pernambuco. Pernambucano da gema não pode gostar do Dom Pedro I. Não pode. O pernambucano da gema realmente fica complicado de gostar de Dom Pedro I, porque perdemos praticamente 70% já do nosso território. Dom Pedro II, que esteve em Vitória, aqui no Instituto Histórico, tem uma cena que é o inverso, é extremamente querido. Verdade. Gente, estamos aqui diante desse monumento muito bacana, que é do Francisco Brenan, né? Francisco Brenan. Celina, mostra aí na tela o Francisco Brenan e olha que exposição, que é a bandeira pernambucana. E é uma bandeira que ainda é da época da Revolução, né? Lê lá, Frei Caneca. Olha lá. Tu desenhaste bandeira azul e branca, como se fora uma grande asa de seda, molhada por relâmpagos. César Leal fez essa frase aí, e o Brenan, em 86, fez esse painel e foi colocado aqui no museu. Assim como também esse painel aqui, que teve um pequeno dano em algumas peças aqui, mas já foi feito, eu fazer a recuperação. Você sabe que eu, inclusive, viu, vamos fazer isso aí, certo? Eu quero te convidar e convidar o Ricardo Fernandes para a gente fazer uma visita, né, a Mário de Santinha. Aí vocês estão perguntando, quem é Mário de Santinha? Para quem acompanha realmente o projeto, apresentamos o Mário de Santinha. E ele se sensibiliza bastante quando a gente cita o nome de Francisco Brenan. Sim. Francisco Brenan, né, que também é um grande artista plástico, porque ele foi a pessoa que trabalhou diretamente com o Francisco Brenan. E a oficina do ateliê de Mário de Santinha é espetacular. Então, eu já faço o convite de vocês dois para a gente passar uma manhã, né? Vamos sim. A gente fazer uma visita. Ele vai ficar bastante sensibilizado, né? Vamos sim. E a gente ele vai citar o trabalho dele e apresentar para o nosso Cantinho do Chá Brasil, né? Fala um pouquinho da tua obra, o segredo que está por trás dessa beleza. Sem palavras.
agradeço primeiro a Deus, depois ao meu professor Francisco Mena, com quem foi uma grande faculdade para mim, porque eu comecei com ele em 1971 e saí dele em 94. E aprendi muita coisa e eu fico emocionado. Aqui temos o complemento da sala também, sala histórica. E essa aqui? Guerra do Paraguai, né? Isso aqui é foi do Paraguai, né? Que retrata a guerra do... Entendeu? Isso aqui vai passar ainda por... Um detalhe interessante, viu, pessoal? Esses recortes na parede aqui é feito propositalmente. Na época da restauração, virou ao museu, o professor Marcos Albuquerque sugeriu que fosse feito recorte para verificar os diversos tipos de construção na criação dessa fortificação. Então a finalidade disso aqui é mostrar que foi tijolo de 6 furos, um pouco mais moderno. Aqui já é pedra de cal, aqui, calcário, isso aqui. Essas pedras foram retiradas do Porto do Recife, tá? Dos arrecifes. E muitos também foram sobras da construção, da demolição do Forte de São Jorge, que fica aqui na frente. Mas originalmente foi construído com pedra de calcário retirada do Porto do Recife. Mas parece ferro aqui, né, Ricardo? Ferro, né? Ferro provavelmente é apoio de prateleira ou suporte de armamento. E aqui nós temos um Recife mais moderno, que é a Rua da Aurora, né? Entendeu? Então aqui são revoluções mais modernas, do século XX, né? As diversas revoltas, né? Existe um livro chamado Pernambuco em Chamas. Esse livro ele retrata Pernambuco teve na média de 120 movimentos revolucionários, 120, guerras, né? E movimentos. Denis, mostra aqui, olha só. Vamos mostrar hoje o Forte do Brum, como ele se encontra hoje. Dá um zoom aí, fecha bem esta imagem, Ricardo, por gentileza, né? E agora eu passo a palavra para o Denis, mostrando na época, né, o Forte do Brum aqui do século XVII. Vamos ver aqui, você percebe que essa área aqui tem um campo de futebol e tem o porto que vai aqui mais 150 metros que termina o Cais do Porto. Mas esse forte originalmente ele era à beira da praia. Isso aqui era uma praia, chamava Praia do Brum, onde vimos aqui um desenho, né? Onde está a foto, e aqui as embarcações, aqui lá no fundo é Olinda, e o porto ficava então quer dizer que o mar chegava bem próximo. Exatamente aqui, Jonas. Olha, o mar chegava aqui, né? Banhava aqui. E hoje aqui é o porto, né? Que a gente vai dar uma olhadinha, exatamente. Né? Então, bem olha só que imagem linda, né? Essa parte ainda era unidade militar operacional. Mais outros departamentos, vamos aproveitar. Na sala de arqueologia. Vocês estão acompanhando o Forte do Brum, Museu Forte do Brum, com Denis Mocoque e na filmagem o apoio do Ricardo Fernandes. Agora a sala de arqueologia é interessante, e aí quem vai ficar com a palavra é o nosso amigo Ricardo Fernandes. Aqui é a sala de arqueologia. Então aqui temos de original aqui, por exemplo, as balas de canhão originais, né? Nós temos aqui essa imagem aqui foi quando foi escavado e descobrir aquelas peças arqueológicas. Onde mostramos logo no início. Que ela ficava exatamente enterrada. Né? A casa de pólvora e o chafariz. Cacimba e chafariz, era 100% enterrado. Né? Aqui nós vemos aqui uma evolução aqui do Porto do Recife. Interessante aqui, Jones. Vale a pena filmar aqui. Em 1637, isso aqui, Recife era basicamente uma cabeça de área de pescador, né? Olinda, que era a nossa capital. Então aqui tem o portal da cidade, que ainda hoje tem lá as ruínas, o Forte de São Jorge, que não existe mais, e o Forte do Brum. O Forte do Brum era na beira-mar, pode perceber aqui, é na beira-mar. Logicamente que o Forte do Brum não era assim naquela época, era um forte de faxina, mas a gente colocou no formato para ter uma ideia. Já em 1733, Recife já aumenta o tamanho, né? A Vila do Recife. O Forte dos Matos. Já não temos aqui mais o Forte de São Jorge, que fica aqui onde hoje funcionava a indústria Pilar, né? E aqui o Forte do Brum ainda com um pouco de beira-mar. A fortaleza do
do Picão que fica nos Arrecifes, que foi destruída, né? Para poder ampliação. Hoje o Forte do Buraco está bastante deteriorado, né? É bem sinistro, né? Ele foi implodido, né? E aqui já, em 1878, já com o aumento da expansão da cidade, né? E aqui, nós temos aqui a Torre Malakoff. Então isso é uma ideia de como funcionava. Deixa eu fazer aqui uma filmagem aqui. Mostra aqui, Denis. Olha só, esse prédio ainda existe. Isso é a alfândega. O alfândega, não é isso? Carro da alfândega, sim. Agora, a gente está aqui sobrevoando, né? Por volta de 1872. Aqui é a Rua dos Judeus, chama Rua do Bom Jesus. Isso. Aqui é a Torre Malakoff. Olha, Torre Malakoff. Mostra isso ali na Torre Malakoff. Aqui, ó. Né? E aqui vai seguindo, né? Aí você tem aqui a Igreja do Pilar, que ela vai ficar aqui. E aqui nós vamos falar do Brum. Onde estamos, né? Isso. Pronto, Ricardo. Uma coisa interessante, nós falamos aqui já anteriormente sobre o arcabuz, né? O arcabuzamento de Frei Caneca. Então isso aqui é um modelo de arma primitiva, né? Que gerou, que foi a origem dele na realidade europeia, chinesa. Inicialmente os chineses fizeram os paus de fogo e essa evolução chinesa chegou na Europa poucas décadas depois. E com a evolução da arma, surgiu, por exemplo, na Batalha do Guararapes, os mosquetes. Qual a diferença entre um mosquete e um arcabuz? O mosquete geralmente é uma arma mais comprida, né? Um calibre também cerca de 14, 15 milímetros, chegava um mosquete até 20 milímetros. E eles eram, pelo peso e comprimento do mosquete, eles precisavam de uma forquilha. Então, sempre a tropa que andava com esse tipo de arma, ele apoiava a forquilha no chão, com essa ponta, cravava no chão e apoiava o arcabuz na forquilha. E uma curiosidade, o sistema de ignição era de mecha. O que significa mecha? Imagine um cordão, um barbante comprido, preso aqui no cão da arma, e o atirador puxava o gatilho e aproximava o barbante aceso da caçoleta com pólvora, que já teria colado. E puxando, aproximava o barbante da pólvora e a arma disparava. Claro que tinha um inconveniente. Dispara mais uma vez para pegar bem direitinho. Você puxa o cão para trás, né? E você só tinha um tiro para aproximar a pólvora. Então, a pessoa tem que andar com esses dois instrumentos, a arma e a forquilha. E a forquilha, né? O carregamento era feito diante pela boca. Exatamente. Era uma arma de avancarga, né? Carregamento, como os canhões também, quase todos eram de avancarga, né? Que é o municiamento pela boca da arma. Esse canhão aqui, eu ando comendo muita banana, muita fruta, muita carne, então eu fico tão forte que eu posso levantar esse canhão aqui. Olha aí. Esse canhão aqui é uma réplica, foi feito pelo Ricardo. É uma réplica, olha aí, é uma réplica. Dos detalhes. Que bacana, né? Agora, se não fosse réplica, qual seria o peso desse canhão? Seria mais ou menos, uma média. 600 quilos. 600 quilos. Gente, a gente vai provar como está, né, a saúde do Denis. Denis, levanta esse canhão aí, Denis. Olha aí, 600 quilos, né? Mais do que a metade de uma tonelada. Está muito bem, então. Jones, tem um detalhe aqui interessante, que aqui é uma coisa mais... Isso aqui é um sepultamento de um soldado luso-brasileiro, um combatente original dos Guararapes. Esse enterramento aí, ele foi descoberto pelo professor Marcos Albuquerque, né? Sim, grande arqueólogo, né? Ele estava enterrado ao lado da Igreja dos Prazeres, né? Agora tem um detalhe, ele é realmente um combatente luso-brasileiro, ele não é holandês. Por que você fala de ele foi um combatente luso-brasileiro? Por quê? Porque é o seguinte, os holandeses eram calvinistas, a religião é diferente. Então aqui ele está enterrado, ele tem aqui. Isso aqui é uma peça de um terço. Vou mostrar aqui mais dentro. Isso aqui é um terço. A religião dele. O holandês não usava isso. Aqui nós temos balas de mosquete, que ele devia estar com arma aqui. E aqui nós temos isso aqui eu chamo, parece um dedal. Na verdade, isso aqui é um dosador de pólvora.
E ele foi enterrado, depois ele foi sepultado. Qual é a diferença? Porque ele foi sepultado e ele está em posição de sepultamento. Segundo o professor Marcos Albuquerque, a maioria dos corpos que foram encontrados nas espécies dele estavam de qualquer forma, porque o cara caía morto e ali ficava, dava rigidez cadavérica e era enterrado coberto com areia. Então ele encontrou muito corpo de toda forma, esse aqui que estava realmente sepultado. Tinha uma tradição antiga que os corpos eram sepultados ao lado da igreja para ter a proteção, né? Então, à frente da igreja do Guararapes se encontraram muitos corpos. E esse aqui eles conseguiram tirar dessa forma, não é isso, Ricardo? Exato. E foi colocado aqui à exposição. Que são do século XVII, por 17, sim. Ele também, junto a ele, alguns projetos de eu falei, bala de mosquete, de pistola. Na verdade, ele foi combatente da Batalha dos Guararapes. E foi sepultado, talvez ferido, morreu depois. Então ele foi sepultado. Essa é a diferença do que a gente encontra lá, não é isso, Ricardo? Exato. Temos também aqui algumas coisas interessantes, Ricardo. Nessa sala aqui, que é a sala da arqueologia. Ricardo, pega um pouquinho para eu mostrar aqui, Jones. Vem cá aqui, Jones, é o seguinte. Aqui são peças que foram recuperadas, né, em vários locais aqui. Moeda alemã, porque essa tropa que veio para cá não era uma tropa da Holanda. Era uma empresa holandesa, mas tinha alemão, tinha russo, tinha todo tipo de soldados, eles eram mercenários. Pois é uma coisa que eu queria fazer, uma pergunta a você, Denis, se realmente isso aí tem veracidade, que a tropa holandesa ia para uma batalha com um saquinho de dinheiro, porque eles eram mercenários. Segundo Marcos Albuquerque falou que, por exemplo, no Monte das Tabocas, se houver uma prospecção naquelas terras que são terras virgens ainda, né? Vai encontrar muita coisa. Vai encontrar muita coisa, inclusive ele falou assim, vai encontrar muitas moedas. Aí eu perguntei, por que moedas? Porque o exército holandês, né? Ele ia para a batalha, era mercenário, mas ele sempre andava com as moedas, que era o pagamento, né? E encontramos aqui algumas moedas, né? Olha aí, algumas moedas. Aqui nós temos fragmento de capacete holandês, que foi encontrado nos Guararapes, material de cerâmica, peças de ferro, cravos, pregos, corrente de ferro de passar. Vê que interessante. Aqui, outras ferramentas, né? Projeto de pistola, munição, bala de mosquete. Isso aqui são cachimbos. Uma coisa interessante, foi feita uma pesquisa sobre os cachimbos. Os caras fumavam demais. Então eles tinham os cachimbos quase meio metro de comprimento, e esse cachimbo era o seguinte: ele ia fumando, quando entupia ele quebrava e ia fumando, quebrava e ia fumando. Por isso que os cachimbos são todos fragmentos. Isso. Você não tem nenhum cachimbo inteiro. Que iam quebrando até depois. Agora, o cachimbo holandês era feito de base de caulim. E o cachimbo português era aqui, era em cerâmica. Então, os cachimbos portugueses e os cachimbos holandeses. Sim. Muito interessante essa Muito interessante. Nós temos também aqui uma peça. Eu participei com um trabalho com o professor Marcos Albuquerque, lá no Forte Orange, e uma das peças que ele falou mesmo foi justamente essas piteiras, né? Isso, de cachimbo. Não é piteira, era o cachimbo mesmo. É um cachimbo mesmo, né? Ele fumava e quebrava, ia fumando e ia quebrando até chegar no final. Que tá piteira e cachimbo. Aqui, né? É o corpo do cachimbo e a outra vez que você tem essa espada aqui, foi encontrada cravada no espada original no Arraial Bom Jesus, aqui onde hoje funciona o monte, ali o Sítio Trindade, ali era o Arraial Bom Jesus. Então tá aqui o Arraial Bom Jesus. Peça de cavalaria, enfim. E essa peça, a peça mais rara que tem aqui é esse saca-trapo. Isso aqui é uma peça, só tem duas no Brasil. Saca-trapo? Original. Qual é a função do saca-trapo? Depois que, vez ou outra, ele tem que inserir no cano do canhão para tirar o resíduo que tinha de pólvora e da bucha que não tinha sido queimada, para dar honor. Então tinha um soldado... E tinha esse detalhe pontiagudo, né? Bem bastante pontiagudo, né? Ele ficava na ponta de uma vara, onde ele fazia esse movimento. E fazia a manutenção, a limpeza, né? Vamos aqui agora na Espaço FEB. Pessoal, vamos agora para finalizar. Aqui também não seria uma cela, não? Também. Seria uma cela, né? Sim, sim. Essa é a sala da FEB, dedicada
a Força Expedicionária Brasileira. Então aqui nessa sala aqui nós temos aqui materiais originais, diploma, medalhas, fotos, armas, né? Exatamente, que foi empregada naquele conflito mundial que o Brasil participou. O Brasil, Jones, foi o único país latino-americano que enviou tropa para aquele combate. A Argentina mandou uns pilotos, o México mandou uns pilotos, o Brasil mandou tropa a pé, tropa de infantaria. Então, assim, por isso que tem essa representatividade. O único país da América Latina, né? Sim. Que o Brasil enviou tropas. Aí temos fardamento, peça de fardamento, né? Muitas dessas medalhas de condecorações, né? Muitas dessas medalhas e esses diplomas pertencem ao acervo do Rigoberto de Souza. Rigoberto, o pai dele, o senhor Rigoberto de Souza, foi veterano da FEB, combateu na Itália. E Rigoberto herdou isso aí, então ele cede aqui para o museu, fica em exposição, mas esses materiais foram do pai dele. A maioria dessas peças aqui foi do pai dele. O pai dele foi sargento na época lá do 11RI. Aí, né? Um pouco dessa história, né? Ó, esse aqui é o kit costura, olha só. Kit costura. Tesoura, né? Agulhas. Porque mesmo em combate o cara tinha que estar com a farda organizada, senão pegava uma punição, né? Interessante. E o que temos aqui? Aí são peças aqui. Essa peça é uma peça interessante aqui. Duas peças interessantes aqui. Primeiro aqui, essa caixa aqui, chama caixa de medicina aqui, que a gente chama isso aí, né? Na verdade, esse material, quando a tropa ia para o combate, isso aqui ia com a vanguarda, né? Então aqui ia o kit de atendimento médico. Então o soldado que ele é baleado naquela batalha, ele já o primeiro atendimento, o material estava aqui. Essa aqui era a caixa do milagre, né? Ele podia em seguida ser evacuado. Aqui é outra peça interessante. Isso aqui é um altar de campanha. Esse aqui só tem dois no Brasil, né? Como é que funcionava o altar de campanha? O capelão, ele levava isso aqui e chegava, botava em cima do capô do jipe, ele se parlamentava, o cara não ia para a guerra, podia ser que ele não voltasse, ele ia morrer lá mesmo. Então ele já ia pronto, já ia encomendado, rezava a missa ali antes do cara subir para o ataque. Então já ia com o passaporte pronto, né? Ele já ia com tudo escrito, essa peça aqui é raríssima, só tem dois no Brasil, uma está aqui. Entendeu? Olha só, eu achei bastante interessante esse telefone aqui, né? Isso é o telefone de campanha. O telefone o pessoal mais novo não sabe o que é isso, não. Na verdade, o telefone, ele... Explica pra gente esse telefone aqui, Denis. Esse telefone é um telefone com fio, movido a bateria, então tinha que ter fio. A pior missão... Movia aqui? Olha lá. Exatamente. Olha. A pior para poder tocar lá. Ele rodava isso aí e tocava a campainha no outro lado. Então, assim, a pior missão era o cara das comunicações. Por quê? Porque ele tinha que antes passar o fio para poder o cara lá, o pelotão que está lá levando tiro, falar com o comandante dele. Às vezes explodia uma bomba, uma granada e estourava o fio. O cara tinha que ir, vai lá, repor, o cara ia catar onde está o fio para emendar. Então, e haja distância, né? Exatamente. Então aqui ele vinha, e haja fio. Aqui ele modulava aqui, tem uma pequena modulação, e aqui ele falava, né, à vontade aqui, né? Isso que chama-se combinado, que é essa peça, onde aqui ele escutava que ele falava, né? Certo. E aqui ele, para fazer o sinal aqui, né? Para chamar lá, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Era aqui que fazia, gente, ó. Exatamente. Fazia. Tinha que chamar. Pois é. E aqui são as armas, né, em geral, mas aí a gente viu no outro momento. Só um detalhe aqui, João, só um detalhe. Veja esse material aqui, essa farda é original, tá? É original? Olha aqui. Oh, nossa. Isso é uma lã grossa. Era um cabo, pertencia a um cabo, então. Mas é o seguinte, essa peça aqui não serviu para lá, porque ela era tão frio que nem essa lã se via. Essa aqui é grossa. Mas não se via lá, não atendia lá. Os caras pegaram menos 20 graus. Poxa. Imagina um cara sair do interior da Paraíba, né? E chega lá, pega 20 graus, como aconteceu com os pracinhas daqui. Então, isso aqui... Olha, essa é a Luger. Isso é uma Luger naval. Alemã? Alemã, sim. Naval, olha, porque é o modelo que ela tem um cano maior. Mas normalmente as Luger, tu tem uma lei original. Mas é muito famosa, né? Sim, famosa. Muito famosa a Luger, né? Como arma não valia muito não, assim, porque mais pelo como seu rico, né? Ela engasgava muito, ela era muito delicada.
Que o Ricardo mostra é essa peça aqui. Ah, esse aqui, sim. Esse aqui. Esse aqui era o lança-chamas, né? Sim, lança-chamas. Lança-chamas. Celina, coloca aí um exemplo de um lança-chamas, hein? A gente vê muito na Guerra do Pacífico também. Do Pacífico também? Contra o japonês. Olha aí. Posso explicar a origem dessa arma aí? Então. O Brasil recebeu... Vai pra lá, explica lá. O Brasil, dentre as armas que recebeu, a gente quando vai pra guerra recebe todo o armamento americano. 100% era americano as nossas armas. E dentre as armas veio a dotação do lança-chamas. Nós não chegamos a utilizar essa arma na guerra. Por quê? Porque quando o Brasil preparou uma segunda tropa para ir lutar contra os japoneses no Pacífico, a guerra acabou. Então ficaram aqui. Essa arma aqui foi recebida do depósito central do Exército de Janeiro. Você perceba que ela nunca foi utilizada, mas essa foi doada em 43, 44. Então estava encunhetada, né? Encunhetada, que chama, tá na caixa original. Tinha uma mangueira aí, tá né? Aqui, exatamente. Ela usava aqui... É pesado, ó. 2 cilindros com napalm, né? Com um álcool gel, um combustível gel, e um cilindro aqui embaixo com o propulsor, tá? Para fazer o disparo, né? Uma arma extremamente complicada. Inclusive, o americano, ele não satisfeito com isso aqui, ele criou uns tanques de guerra que jogavam com canhão. O lança-chamas atingia tem mais ou menos quantos metros? Aqui é no máximo 20 metros. 20 metros? Já é muito, né? É muito, porque eu senti assim, era o homem-bomba. Por quê? Porque o atirador inimigo, ele procurava acertar o lança-chamas, que ele podia, cara. Então, acabou, Então, geralmente, 80% morreu. E essa foto aqui, essa foto aqui é muito representativa. Ela representa o primeiro tipo de artilharia da FEB na guerra. Mas isso aqui é uma fake news. Por quê? Porque não foi esse soldado que deu o primeiro tiro. Ah, não foi ele? Não foi ele. Esse aqui, o soldado Paulo, quem deu o primeiro tiro foi esse aqui. Vem cá, cara. Vamos fazer a justiça agora aqui. Soldado Zé Maria Torres. Mas é o seguinte, é feita aquela história, Jones, do ovo de pata e ovo de galinha. Se eu perguntar aqui no grupo, quem já comeu ovo de pata? Pois é. Quase ninguém. O ovo de galinha, porque a galinha faz o ovo e faz aquele marketing, né? Então o que acontece? Esse militar aqui, ele fez essa mudança, fez uma montagem, ele escreveu, inclusive, a cobra está fumando e fez essa foto. Essa foto, ela correu o mundo inteiro. Entendeu? Então aqui, mas traz, vamos fazer melhor, Júnior. Calma, vamos fazer melhor. Isso aqui é para isso mesmo aqui. Pronto. Olha aí. Tem que faça o mesmo sorriso. Fazer aqui agora. Isso aqui é para as pessoas também tirar essa foto, né? Ou aqueles que quiserem fazer uma foto melhor, ainda tem de colocar um casaco aqui também original para poder ficar com a farda melhor, né? Então essa aqui é muito representatividade. E também tem esse diorama aqui, João, que eu queria que você, por favor, incorporasse aqui a nossa força expedicionária, entrando aqui, entendeu? E a gente vai filmar. Deixa eu melhorar isso aqui. Aí. Monta um para trás, assim. Baixa um pouquinho mais pro queixo. Isso. Chega mais perto aí. E aí? Isso aqui é o nosso Forte do Brum. Então estamos aqui à exposição para receber. Venha conhecer o Museu do Forte do Brum, localizado aqui no Recife Antigo, né? No bairro do Recife. Certo? Então venham conhecer que vale a pena sim. Mas aquela parte que você mostrou? Sim. Aqui na verdade as subidas eram aqui, talvez de barro, alguma coisa assim, não tinha esse calçamento que aqui é um pouco mais precário. Mas o formato é o mesmo, né? Nossa, é muito grande, cara. Vamos pra lá. Aqui nós temos aqui a parte administrativa, onde temos aqui a biblioteca, sala do comandante, o diretor. Uma área muito bacana aí, entendeu? A maioria era daqui do Forte, mas esses não estão nessa disposição aí não, sabe? Que os canhões aqui eram para apontar para baixo, então existia um reparo chamado reparo novo, que o canhão apontava para baixo. Estamos fazendo uma réplica agora. Essa capela aqui, ela foi construída depois, né, talvez no começo do século, final do século XVIII, não é original. Então não fazia parte do museu, não, né? Do Forte do Brum. Ela veio construída no final. Mas era bonitinha, toda aconchegantezinha. Olha. São João Batista. Capela São João Batista?
a parte superior, onde estamos, onde mostramos a cacimba, casa de pólvora e o chafariz. Isso. Agora, vou mostrar ali é o porto, né? Você vê que o mar chegava bem próximo, né? Você vai ver ali agora. São canhões de 24 libras. Né? Extremamente pesado. Acredito que uma peça dessa beira 1 tonelada. Só que tem um detalhe técnico, que você tem um carrinho naval. Porque é formar o canhão da tira para cima. Na verdade, o carrinho que usavam aqui era um carrinho chamado Onofre, onde o canhão ficava elevado, apontado para baixo, porque o nosso inimigo vinha pelo chão, não vinha por cima. Então, assim, a gente mantém por causa da tradição, mas esse não é o canhão original, né? Como eu lhe falei, perceba aqui a quantidade de pedra com conchas aqui. Perceba aqui a quantidade de concha aqui. Você vai ver aqui, onde você olhar, você vai encontrar conchas aqui. Então, essas pedras foram retiradas dos arrecifes. Então, quer dizer, a pedra era preparada, né? Foi recortada lá nos arrecifes aqui. Uhum. Tá vendo? Conchas, inclusive, grandes. Bom, agora mostrando aqui esta área aqui, que é o Porto do Recife, e o mar chegava próximo aqui, ao Forte do Brum, né? O mar chegava aqui nessa parte aqui, chamada de Praia do Brum. Então você percebe o seguinte, nós temos aqui 120, 150 metros de aterro, né? Aterro e foi construído todo o porto aqui, mas inicialmente, no final do século XIX, isso aqui era uma praia. Era uma das praias que era utilizada pela população para banho de mar, Praia do Brum. Muito bem. Bom, e assim a gente encerra, né, esse documentário, como o projeto já havia prometido a vocês, né, que estão acompanhando, assistindo o nosso Cantinho do Chá Brasil, né, a presença do Denis Mococa, historiador, né, palestrante, ele contribuindo com o nosso projeto Chá da Vida Brasil. E ao lado também o apoio do artista plástico Ricardo Fernandes, né? Ricardo Fernandes. Então somos gratos por termos, né, esses dois pilares em nosso projeto. E se você deseja conhecer o Forte do Brum, no Recife Antigo... Praça da Comunidade Luso-Brasileira, sem número, essa praça aqui na frente. Pronto, olha aí, tá certo? Então, ao lado da Prefeitura do Recife. Ao lado da Prefeitura do Recife, não tem errada não, tá certo? Vem pra cá, porque aqui é bom demais. Acaba bom. Vem pra cá, porque aqui é bom demais. Falha nossa aí, cara. Não senti muita firmeza, não. Tem que ter firmeza, muita vibração. Vamos lá, de novo, lá. Vamos lá. 3, 4. Vem pra cá, porque aqui é bom demais. Acaba bom.